Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História. É o resumão do Marcão, rapaziada do 8º ano. Vamos lá, começando uma nova etapa, rebeliões e conjurações no Brasil, século XVIII. Nós vimos muito sobre a Revolução Francesa, sobre a independência americana, sobre o iluminismo. E nós vamos ver agora a influência do iluminismo no Brasil. O que vai acontecer no Brasil? 1789, a mesma data da Revolução Francesa, vai acontecer a Conjuração Mineira. E a gente vai ver direitinho como é que isso funciona. Olha só, capítulo 5, página 80, ali começa o capítulo 5. Brasil, objetivo dessas conjurações, dessas rebeliões, são revoltas contra o governo, revolta contra a monarquia absolutista portuguesa que explorava os colonos. Então, olha só. Brasil, objetivo, lutar contra a ordem estabelecida. Qual é a ordem estabelecida? A ordem estabelecida é Portugal, a monarquia absolutista. Então nós vamos ter um monarca absoluto que manda em Portugal e tem como objetivo explorar as colônias. É o famoso pacto colonial. A colônia tem que fornecer tudo o que a metrópole precisar. E para isso os portugueses irão explorar o Brasil. Brasil colonial 1500-1822. Cobrança de impostos, taxas aumentadas. Se vocês lembrarem da independência dos Estados Unidos da América, o fator fundamental foi o aumento dos impostos. Lembra disso? E se vocês lembrarem da Revolução Francesa, foi o aumento dos impostos para o terceiro Estado. Então o aumento da carga tributária é o fator fundamental, é o gatilho tanto para a Revolução Francesa quanto para a independência americana e como para a conjuração no Brasil. Olha só. Consequências. Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, Brasil. Vamos ter então rebeliões devido à cobrança de impostos. Revoltas fiscais. É o seguinte, todos os produtos serão taxados. Tá? Tudo era taxado, 80% dos produtos era taxado, com impostos, 80%. O Brasil hoje nós temos 60 tipos de impostos. Naquela época, 80% dos produtos eram taxados, praticamente quase todos os produtos. O que era taxado em final de contas? Então vamos ver. Encaixotar o açúcar. Ah, professor, é a taxa sobre o açúcar. Não, é a taxa sobre encaixotar o açúcar. Botar no caixote. Eles vaziam o açúcar em barras, como se fosse rapadura. Era rapadura, na verdade. E colocavam em caixas. A caixa era taxada. Vinho taxado. Açúcar taxado. O açúcar também era taxado. Era a taxa sobre taxa. Cachaça taxada. Lembra lá do rum, do melado lá nos Estados Unidos? A lei do açúcar? Aqui também, né? Vão taxar a cachaça. Vai dar rolo. O gado é taxado, o fumo é taxado, e tudo era com taxas, impostos e tributos para serem pagos, para engordar as contas do governo lá de Portugal. Vai dar confusão. Tudo chega a um limite, tudo tem um limite. Né? Olha só, os tributos cobrados eram taxas para Portugal. E vai começar então uma série de revoltas do Brasil colonial. 1654, século XVII, Rio de Janeiro. Revolta da cachaça. Primeira revolta é da cachaça. Tinha que ser da cachaça, né? Como teve lá nos Estados Unidos, foi o rum. A revolta lá foi por causa do rum, a lei do açúcar. Agora a revolta da cachaça. Olha só. Proibia a comercialização de cachaça. Não tem mais cachaça. Cachaça feita da cana-de-açúcar. Tá? Portugal queria vender o vinho português. E aí proibiu a cachaça. Deu uma maior confusão, uma maior balaio de gato, se rebelaram, pancadaria nas ruas, e finalmente, após a revolta da cachaça, voltou o comércio da cachaça. O governo português voltou atrás. Eu acho que eles chegaram à conclusão que o que era arrecadado era muito pouco e não valia a pena o esforço. Marcão já volta. Vou tomar ali uma cachaçinha? Não, né? Não sei, já voltei. Aí, rapaziada, voltei. Vapt-vupt. Não tomei cachaçinha, não. Olha bem. Só um cafezinho. Olha só. Grão-Pará, Maranhão. Outra rebelião. Teve a rebelião no Rio de Janeiro.
por causa da cachaça. Grão-Pará e Maranhão. Grão-Pará hoje pegaria o estado do Pará e da Amazônia. O estado da Amazônia, para vocês entenderem a que região corresponde. Proibir a escravização indígena. Aí vocês vão dizer assim: ah, professor, que beleza, proibir a escravização indígena. Que povo caridoso, os jesuítas fazendo trabalho lá para catequizar e impedir a escravidão. Nada disso, não tem nada de caridade. A jogada é uma só. É que eles estavam a fim de vender os escravos africanos. Havia um comércio efetivo da escravização africana. Então é o seguinte, eles queriam impedir a escravização indígena para forçar os colonos a comprarem escravos africanos. E os impostos sobre os escravos africanos eram altos. Por isso essa rebelião do Grão-Pará e Maranhão, 1684. Não tem nada de caridade aí envolvendo a questão indígena. Pernambuco, 1709, a Guerra dos Mascates. Foi uma questão de disputa por tributos, né, pagamentos de tributos. Os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife, os mascates. Isso aí envolveu um certo conflito que depois foi apaziguado. Bahia, 1711, impostos sobre os escravos e o preço do sal. O interessante é o seguinte, o Brasil tem uma das maiores salinas do mundo, lá no Rio Grande do Norte. Só que, por decreto do governo português, estava proibido explorar o sal dessas salinas. Era obrigado a comprar o sal que vinha de Portugal. Moral da história, o preço era muito alto. E também tinha a questão dos escravos. Minas Gerais, 1720, Vila Rica. Primeira revolta em Minas Gerais, depois vai ter outra. Revolta contra a cobrança de 1/5. 1/5 é o seguinte, 20% o governo cobrava sobre a extração do ouro. Naquela época tinha muito ouro, lá em Minas Gerais. E eles então vão cobrar 1/5 sobre a extração do ouro. Eles irão criar as casas de fundição. Todo o ouro é obrigado a ser derretido nessas casas de fundição, transformado em barras e tirado 1/5, 20% para o governo português. Os colonos chamavam lá de Minas de 1/5 dos infernos, porque eles tinham que eles tinham que pagar esse tributo. Retirada de 1/5, 20%, o 5º dos infernos. Né? Felipe Santos, que foi o líder, ele foi preso, enforcado, esquartejado, sem nenhum tipo de julgamento. A população ficou apavorada, esquartejaram ele nas ruas. É uma violência sem par. Então, porque, na verdade, a metrópole não tinha consideração nenhuma com a colônia. Marcão, volta já. Voltei. Vamos ver algumas revoltas. Observaram que tivemos várias revoltas. Então, olha só. Revolta também no Rio Grande do Sul. Revolta dos soldados. 1742. Estavam com salários atrasados. 2 anos de salário atrasados. Os soldados também queriam usar os cavalos quando não era dia de serviço. Eles queriam que terminasse as punições e castigos físicos. Eles se rebelaram. Depois houve um acordo, o pagamento do salário e os amotinados foram perdoados pelo exército. Conjuração mineira ou Inconfidência mineira. A revolta, a rebelião em Minas Gerais. Novamente em Minas Gerais. Teve a revolta de Vila Rica, agora a Conjuração mineira. Fatores que colaboraram. Decadência econômica. Queda da extração de ouro. Muito ouro em Minas Gerais, só que economia extrativa. Qual é o problema da economia extrativa? Uma hora acaba. Começou a diminuir a quantidade de ouro, Portugal não acreditava. Portugal queria continuar cobrando 1/5, aquele 1/5 dos infernos lá, os 20%, e essa dívida de Minas Gerais já estava em 9.000 quilos de ouro. Imaginem. E o que aconteceu? Portugal acreditava que era contrabando, que na verdade não era, que estivesse diminuindo a produção, criou o Dia da Derrama para cobrança forçada dos impostos atrasados, é o chamado 5º dos infernos, o Dia da Derrama. Aí o professor vai arrumar aqui, ó, o Dia da Derrama. O Dia da Derrama. O professor arrumou. Dia da Derrama. O nome derrama lembra o quê? Derramar, né? É o derramar. No caso aqui, é derramamento de sangue. Porque eles vão invadir as casas, vão espancar as pessoas, vão prender as pessoas, vão tirar o que eles tiverem de joias, o que tiverem de ouro, o que tiverem de dinheiro, tudo. Invadiam, metiam o pé na porta das casas e entravam.
os soldados de Portugal. Nesse momento, então, essa cobrança forçada, esse 1/5 dos infernos, passa a virar um caos em Minas Gerais. Os inconfidentes, esses rebeldes, estavam baseados também nos ideais iluministas, a filosofia do liberalismo. Lembra? Eu já comentei com vocês. Os ideais iluministas foram longe. Então chegou até no Brasil, porque muitos filhos de famílias ricas acabavam indo estudar na França e tiveram contato então com os ideais iluministas da Revolução Francesa. Olha a data da Inconfidência, 1789. 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa. E não é por acaso. Bom, olha só. Objetivos. Libertar-se de Portugal. Não existia aquela ideia de Brasil, nação, isso não existia. Mas eles queriam se libertar de Portugal. Adotar uma nova bandeira dos Inconfidentes. Desenvolver a indústria, desenvolver a agricultura, criar universidades, o serviço militar obrigatório, e aí vai. Como, na verdade, um país independente. Fracasso. Por que o fracasso? Muita reunião e pouca organização. Se reuniam demais. Você sabe que o segredo você não guarda entre duas pessoas. Imagina entre várias pessoas. Começa a espalhar as reuniões, as ideias revolucionárias nessas reuniões. Outra coisa, eles fizeram uma rebelião e não pensaram no óbvio. Pode parecer coisa de outro mundo, mas os caras não pensaram em armas. Eles queriam fazer uma revolução com o quê? Com flores? Distribuindo flores? Quando eles perceberam, eles não tinham armas o suficiente. Não tinham armas para uma rebelião. E outra coisa, a traição de Joaquim Silvério dos Reis. Ele traiu e todos acabaram presos. E um dos presos chama-se Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Era um daqueles de famílias mais pobres que manteve até o fim o posicionamento de liberdade. Ele foi então, no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado e esquartejado. Aonde ele vivia, a casa dele foi demolida e jogaram sal por cima, que era para não nascer mais nada. O governo português novamente queria que ele servisse de exemplo para aqueles que se rebelassem e virou um herói nacional. Agora vocês sabem o porquê do feriado do dia 21 de abril. Abração do Marcão, muitas rebeliões no Brasil colonial, né? Não foi brincadeira não. Voltamos numa próxima oportunidade.